Vasco. Ainda vão passar aqui pela zona mista o Matheus Henrique, que voltou a fazer um jogo de 90 minutos depois de algum tempo, e também o goleiro Cássio. A gente está aqui na zona mista com o lateral direito, William. William, queria que você falasse um pouco da dificuldade desse jogo, né? Principalmente numa sequência em que o Cruzeiro vem muito desgastante dessa reta final de mês, né? Mirassol, Inter, Atlético Mineiro e agora o São Paulo. E como vocês se organizaram no segundo tempo, mais uma vez o Jardim, uma característica dele, conseguiu passar as instruções e mais uma vez também a bola parada. Você que já havia feito diferença naquele Cruzeiro e Palmeiras, a bola parada é importante também para resolver esse tipo de jogo, né, William? Um abraço, boa noite. Boa noite. Verdade, a gente sabia da dificuldade que ia ser esse jogo por causa da parte mental. A gente sabia que vinha de um clássico desgastante, um clássico cansativo, que a gente se dedicou ao máximo. A gente sabia que normalmente equipes quando ganha clássico ou ganha de uma equipe grande, normalmente é baixar a guarda no próximo jogo. Então a gente sabia que a gente tinha que lutar contra isso, contra o cansaço, ter a parte mental muito boa. E apesar da gente ter feito um primeiro tempo muito abaixo, fizemos um primeiro tempo uma rotação muito abaixo da normal nossa. A gente conseguiu no segundo tempo ajustar, o professor conseguiu pontuar algumas coisas importantes, a gente conseguiu voltar melhor para o segundo tempo e a bola parada, cara, a bola parada é treinada, a gente treina muito e é atenção o tempo inteiro e graças a Deus hoje a gente foi feliz, conseguiu fazer um gol de falta que a gente não fazia há muito tempo, então é continuar trabalhando porque tenho certeza que bola parada é cada vez mais importante em todos os jogos. William, além da rotação que você falou, o São Paulo jogou de uma forma que colocava os alas também, os alas acabavam batendo com o Matheus Henrique e com o Wanderson, e meio-campistas muito leves também. Foi uma equipe que se portou diferente no Mineirão da maioria das equipes que costumam vir aqui enfrentar o Cruzeiro, né, William? Verdade, mas a gente sabia que eles iam vir assim, a gente já tinha treinado, inclusive como a gente ia fazer as pressões. E a gente acabou falhando em alguns momentos da partida, na hora de pressionar a gente estava pressionando o jogador errado, mas no segundo tempo a gente conseguiu, o professor explicou pra gente, mostrou onde a gente tinha que pressionar, a gente pressionou ele certo e conseguimos ganhar muitas bolas no meio campo e também fazer com que ele desse chutão pra frente, que era uma coisa boa pra gente pegar a bola de frente e conseguir ganhar a primeira e a segunda bola. Então depois que a gente fez isso, acho que a gente controlou mais o jogo e aí depois soube sofrer também, porque a gente sabia que o São Paulo ia vir para cima, soube sofrer, não tomamos gol e graças a Deus a gente conseguiu esses 3 pontos. A última da minha parte, o Mister já falou que o recado para os jogadores, esqueçam futebol durante 2 dias para que depois a turma possa voltar. O mês de setembro será um mês com poucos jogos, mas com jogos muito importantes, inclusive o primeiro já valendo uma vaga nas semifinais da Copa do Brasil, William. Verdade, agora é descansar, temos que descansar, recuperar todos os jogadores, que com certeza vai ser um mês importante e a gente tem que trabalhar bastante para conseguir bons resultados. Valeu, o lateral direito William, passando aqui com a gente, vamos continuar ouvindo o lateral direito William por aqui. Cara, a palavra do professor foi que a gente aumentasse um pouquinho a rotação, a gente estava muito lento em todas as partes do campo. Então ele sabia, a gente estava também pressionando um jogador que não era para pressionar, então o São Paulo estava conseguindo sair da nossa pressão muito fácil. Então quando a gente acertou isso, eu acho que a gente acabou ganhando mais bola no meio campo ali e conseguimos controlar mais o jogo. Então ficamos mais com a posse de bola e acabamos conseguindo rodar bastante o nosso time. Então foi importante, depois do gol principalmente, a gente conseguiu controlar um pouquinho mais e foi bom para sair com os 3 pontos. A importância dessa parada para você e para sua família? Cara, importante demais. Eu tô precisando aí, tô com algumas dores desde o jogo do Grêmio. E então vai ser importante para me recuperar e também pegar aquela energia boa da família, curtir um pouquinho, porque a gente não é de ferro, né? Então vamos curtir um pouquinho, ficar com os parceiros, ficar com a família e voltar 100%. Tá aí, o lateral direito William, passando aqui na zona mista, falando após essa vitória importante do Cruzeiro por 1-0 contra o São Paulo. Apenas a segunda vitória por 1-0 do Cruzeiro neste Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro que agora chegou a 13 vitórias na competição nacional. Apenas a segunda, a outra vitória por 1-0 havia sido no Parque do Sabiá para cima do Vasco. Ainda vão passar aqui pela zona mista
o Matheus Henrique, que voltou a fazer um jogo de 90 minutos depois de algum tempo, e também o goleiro Cássio, muito importante, né, durante toda a partida, mas principalmente naqueles minutos finais onde São Paulo subiu o sarrafo, subiu até a altura ali para dentro da área do Cruzeiro. São os jogadores que a gente ainda vai ouvir aqui nessa zona mista. Feliz, muito feliz com a vitória do Cruzeiro, mais uma no Mineirão, 3 pontos para cima do São Paulo aqui nesta noite. Caramujo, tendo condições, a gente chama novamente aí do estúdio. Estamos de volante aí na Samuca TV do Fabrício, lá para o Matheus Henrique aqui. Matheus, demorou, mas finalmente chegou o dia de você jogar 90 minutos novamente em um dos jogos mais difíceis, para o Cruzeiro neste Campeonato Brasileiro, né? Sem dúvidas. Muito feliz pelo momento vivido hoje, né? Depois de um longo tempo, machucado, de lesão, a gente sabe que não é fácil, mas graças a Deus eu pude reviver esse momento, me sentir bem, isso para mim é o mais importante, né? Na questão de não tive dor no joelho, me sentir bem fisicamente, pude ajudar a equipe nos 90 minutos. E, cara, de fato um jogo muito complicado mesmo, a gente já sabia dessa dificuldade, né? São Paulo vinha aí de, acho que se não me engano, 8 jogos sem perder no campeonato. A gente sabia do adversário que a gente tinha pela frente, mas com a força ali do nosso grupo, com o nosso trabalho, a gente conseguiu esses 3 pontos fundamentais. E principalmente no seu setor na primeira etapa, né? O Rian, o lateral esquerdo, o Alan, né? O São Paulo joga com 3 zagueiros. Acho que foi um jogo difícil hoje para o setor de meio campo, porque o São Paulo, pela maneira que se propôs a jogar, ficava sempre com uma superioridade numérica, né, Matheus? E até ali você e o William, hora você pegava o Rian, hora às vezes vinha o Pablo Maia, o Rodriguinho circulando muito. O Jardim, mais uma vez, ele ajustou essa equipe no segundo tempo, porque a gente viu essas desvantagens acontecerem menos na segunda etapa. Sem dúvidas. A gente teve muitas dificuldades, né, no primeiro tempo, principalmente para encaixar nossa pressão. São Paulo é um time que mexe bastante, né, os 3 jogadores de meio com muita mobilidade, e a gente não estava conseguindo encaixar essa forma, e a gente estava entrando no jogo deles, né, que era um jogo de transição, de ataque contra ataque. Então aí no intervalo o Mister pediu para a gente ter mais a bola, ele pediu para eu ficar mais por dentro, fazer um 4º homem de meio campo ali para a gente ter mais o controle do jogo, ficando o Lucas e o Romero, eu e o Pereira à frente. E ele foi feliz, nós fomos felizes, né? Deu certo a estratégia e a gente fez um grande segundo tempo e saímos vitoriosos. Ô Matheus, você é um cara que fez um ano de Cruzeiro agora, em julho. O Cruzeiro, com essa vitória de hoje, chegou à 13ª vitória. O ano passado foram 14 vitórias em Campeonato Brasileiro. E a gente vê que a mentalidade dessa equipe, vocês querem muito além disso no Campeonato Brasileiro. Queria que você falasse um pouco para o torcedor, né, que ele realmente olha para essa equipe e se sente representado dentro daquilo que é realmente a história do Cruzeiro, de estar nas primeiras posições, mas continuar olhando para cima. É uma mudança brusca de mentalidade, e você que está aqui há mais tempo com relação a alguns atletas percebe isso também? Sem dúvidas, né? Assim que eu cheguei ano passado, eu já vi bastante coisa, né? Do que aconteceu com o clube, do tempo que ficou na Série B, e todos sabem da grandeza do Cruzeiro, né? Mesmo antes de eu vir para cá, eu já sabia, todo mundo do Cruzeiro é gigante no futebol brasileiro, no futebol mundial, é multicampeão. Então, e ano passado a gente quase teve um momento de glória, né, de dar essa, como você falou, essa alegria, essa satisfação para o nosso torcedor, que foi a Sul-Americana, e não foi possível, e isso foi uma coisa que ainda uma coisa que nos pega bastante, né? Quem está aqui ainda desde o ano passado sabe que a gente deixou escapar, mas agora é um novo ano, são outros jogadores, então a gente espera sim, sem dúvidas algumas, deixar o Cruzeiro onde ele sempre esteve acostumado, que é na parte de cima da tabela, que é levantando o troféu, que é sendo campeão, que é estar disputando Libertadores, e o nosso torcedor, ele está vendo isso que a gente está provando tem um tempo, né? E ele não pode não ter dúvida alguma que a gente vai continuar fazendo isso, vai honrando esse manto, porque é satisfatório defender esse escudo. Para fechar da minha parte, Matheus, Jardim começa te usando pela direita, termina pela esquerda, você se sente à vontade com isso, e agora nessa pausa ficar com a família, dar uma recarregada de energia, porque quando o Cruzeiro retornar, já retorna jogando, valendo uma vaga nas semifinais da Copa do Brasil. Sim, desde que eu voltei de lesão, né, o Mister ele fala que me enxerga nessa função, que é onde o Christian está fazendo hoje, né?
seja pela direita, pela esquerda e por dentro também, na função de médio. E, cara, como eu falei ali há pouco, acrescenta algo a mais no meu repertório, né? Nunca joguei na minha carreira, mas vejo que tenho condições, o próprio Mister vê isso, então a cada dia, cada treinamento se dedicar e fazer o melhor sempre pelo Cruzeiro. O Christian é um bom exemplo nesse momento, né? Se propôs a fazer algo que não fazia e hoje tem a importância que tem nessa equipe. Exatamente, todo mundo sabe, quando ele chegou não era essa função que ele era acostumado a fazer no Atlético, né? Então a gente fica feliz porque é um grande jogador e eu vou te falar, não é fácil fazer aquela função ali não. A gente já sentiu na pele hoje? A gente já fala pra ele, tá de parabéns, nosso caramelo. É isso aí, obrigado Matheus, bom descanso para você. É isso pessoal, depois ainda vocês vão acompanhar aqui no nosso dia de jogo KTO na Samuca TV. O Cássio ainda vai aparecer falando na zona mista e o Matheus Henrique falando aqui, né? Ele que não jogava uma partida de 90 minutos desde o dia 6 de abril, perdão, quando o Cruzeiro enfrentou o Internacional, ou seja, já passou mais de um turno, né?